entre biomassa e ciclo do carbono é muito simples, né? A biomassa ela corresponde aos vegetais, como nós havíamos mencionado anteriormente, né? E esses vegetais, para a realização da fotossíntese, eles retiram o dióxido de carbono do ar atmosférico, né? E reduzem esse gás carbônico à glicose utilizando o hidrogênio, né? Simplificando a coisa, né? Os vegetais, assim como as algas, precisam do dióxido de carbono para, a partir dele, fabricar glicose e depois disponibilizar essa glicose para os outros níveis tróficos da cadeia e teia alimentares, né? Bom, quando esses vegetais eles entram em combustão, né? Quando tem a queima desses vegetais, eles devolvem esse dióxido de carbono para o ar atmosférico. É o que nós biólogos chamamos de balanço nulo, né? O que eles captam de dióxido de carbono, numa combustão eles devolvem esse dióxido de carbono, né? Mas aí você pode pensar o seguinte: olha, mas se eles captam o dióxido de carbono e numa combustão eles devolvem o dióxido de carbono, então a gente não leva muita vantagem com esses vegetais fazendo isso. Bom, se a combustão, se a queima de vegetais for desproporcional, né, for um tipo de queima que leva ao desequilíbrio ecológico, aí sim a gente leva a desvantagem nisso aí. Mas dentro de uma normalidade, né, isso funciona perfeitamente bem, e graças aos vegetais e algas nós não temos um superaquecimento, né, do planeta com um superacúmulo de dióxido de carbono. Parte desse dióxido de carbono disponível no ar atmosférico é retirado, né, nos ajudando. E os vegetais fazem um monte de favores. Dentre eles, além de tirar o dióxido de carbono e fornecer a energia para a gente, converter esse dióxido de carbono em glicose e fornecer energia para a gente, nesse processo também há liberação de oxigênio, né, que é esse oxigênio que nós respiramos, ok? Então, os produtos de biomassa, ou as biomassas utilizadas para a produção de combustíveis, né, a gente pode enumerar um monte, principalmente aqui no Brasil, né? Mas vamos falar só de algumas. Tem aí a cana-de-açúcar, né, que é utilizado para fazer o etanol, talvez seja o mais conhecido, né? O biodiesel, né, é o combustível extraído de óleos de vegetais, né? E aí você pode citar a mamona, o dendê, a soja, o amendoim, um monte de palmeiras que produzem algum tipo de óleo, o coco, né? Então são todos vegetais que podem produzir óleos, né? Os farelos, os restos de culturas que podem ser utilizados em combustão, né, em indústria siderúrgica principalmente, o próprio bagaço da cana, né, que é utilizado na fabricação de etanol, ele pode ser utilizado na indústria siderúrgica como fonte de combustível também, né? Então tem assim um monte de coisas que a gente pode citar como, né, como fonte de biomassa, né, para combustível. Certo. Então, né, com relação aos malefícios produzidos pela utilização da biomassa, né, existem. Os malefícios são o quê? Impactos ambientais. Mas existe impacto ambiental na extração de combustível desse tipo de material? Existe. Na verdade, quase tudo. Quase todo tipo de estratificação na natureza demanda impacto ambiental, né? A grande questão é o quê? É saber o nível de impacto ambiental. Se é um nível menor ou maior de impacto ambiental. A grande luta dos seres humanos, dos ambientalistas, né, e de todos, deve concentrar em que sentido? No sentido de fazer a estratificação, né, de fazer o extrativismo, perdão, né, com o menor impacto ambiental possível. Que tipo de impacto ambiental? Ora, para a produção do etanol, nós temos aí a monocultura da cana-de-açúcar, né?
E aí, não só impacto ambiental, mas social, uma série de outras coisas, né? Muitos desses canaviais são formados em áreas de preservação, né? Coisa que não é mostrada em TV, né? Os poderosos conseguem formar esses canaviais para a produção de etanol em áreas de preservação ambiental, né? Isso para não citar outras coisas, para não me prolongar muito, né? Se for do dendê, né? Um biocombustível, um óleo extraído de dendê, né? Destrói-se outro tipo de vegetação para ter acesso à palmeira do dendê, né? O dendezeiro, né? Então, assim, que existem os malefícios, existem os impactos ambientais, existem, assim como existe o impacto ambiental no extrativismo do petróleo, do biogás, né, e tudo mais. A grande questão é que, no caso da biomassa, né, o impacto provavelmente é menor, desde que as políticas para esse extrativismo, né, sejam eficientes, sejam eficazes, né, e a legislação seja